Doutora Denise Albano, esse indiciamento do Bolsonaro teria alguma coisa a ver também com o resultado da eleição nos Estados Unidos e o aproximar-se da posse do presidente eleito Donald Trump? Eu acredito que sim, acredito que tem sim, houve uma espécie de aceleração no fechamento do relatório desse inquérito de uma tentativa de golpe de Estado no país. E só assim, voltando antes à questão das pesquisas, em regra, os institutos de medição, de tendência de voto, parecem que há aí sempre uma espécie de déficit de percepção e na hora da tabulação dos dados é como se houvesse ali uma adequação para que candidatos tidos como que de direita tivessem aí uma preferência menor do que a real, enquanto os candidatos de esquerda um tanto maior quanto de fato é a preferência do eleitor. O que mais se aproximou, porque veja, os outros institutos praticamente davam quase empate técnico. Paraná Pesquisas não, mostrava uma diferença razoável, fora da margem de erro. E aí o mérito, quanto à questão de Bolsonaro provavelmente ter até um percentual maior, sem dúvida. Mas, de fato, eu chamava a atenção para essa diferença mínima de cerca de 2 pontos entre a Michelle, veja que nunca foi candidata, simplesmente porque, se for mantida a inelegibilidade de Bolsonaro, cogita-se ser sua substituta, a própria esposa, Michelle, ou até o Eduardo Bolsonaro. E veja a diferença ínfima para o Lula. Mostra que é provável até que a Michelle possa estar até à frente dele, porque se é uma diferença de cerca de 2 pontos percentuais, Lula pode ter 2 pontos a menos e Michelle 2 pontos a mais, e poderia até, de fato, na preferência de votos, já até estar em primeiro lugar em relação ao Lula. Michelle tem 40 e ele tem 41. Na verdade, a diferença é inferior a 2 pontos percentuais. Cerca de 2 pontos pelos décimos lá, né? Mas isso. Não superior, muito superior aí a isso. Então, é essa a realidade. Enquanto, qual outro possível substituto do Lula? Sabemos também que na próxima eleição Lula já vai estar com 80 anos. Veja que até as falas já são totalmente confusas. Veja que aquela oratória dele, graças também às redes sociais, aquele papo de engana pessoas desavisadas, já não cola muito. Fora também todo o desgaste, não é, Ivan? Da esposa, esbanjadora, gastadora, falastrona, mal educada. Então, ele tem um passivo aí na economia, na incompetência da sua equipe ministerial nas distintas áreas, saúde, educação. A esposa, que é um fardo pesado, nem mesmo gente do PT suporta, tolera a Janja, que gostaria de ser a substituta do Lula. Veja que na pesquisa, bem, então Lula com 80 anos, já disse que talvez não dispute a reeleição. Vamos tentar então colocar a Janja, mas veja que nem arrisca. Veja o desempenho da ex-primeira-dama. E quanto a essa questão do inquérito, que admiro muito o trabalho do David Agape, que já foi da Gazeta do Povo, já tem trabalhos também em parceria com o Schellenberger e o Hélio Vieira, naquele escândalo envolvendo a rede social Twitter, X. Eu recomendo aqui o portal, o site dele, A Investigação, verdadeiramente um jornalista investigativo, qualificado e corajoso no país, e o David Agape fez uma dissecação muito qualificada desse relatório, mostrando as diversas pontas soltas, as inconsistências ali presentes e até mesmo dados que entram em rota de colisão. A quantidade de suposições, ilações, falta de dados materiais, o que a gente chama
direito de provas consistentes. É o que se vê, na verdade, há um alinhamento ali de narrativas, mas com muita ponta solta. Como eu disse, não, peraí, a minuta do golpe foi impressa por um oficial que trabalhava no Palácio do Planalto e certamente Bolsonaro avalizou, tinha conhecimento, porque nesse horário Bolsonaro se encontrava no Palácio do Planalto. Veja, não, fulano que estava envolvido na trama golpista ingressa no Palácio do Planalto para uma reunião e nessa reunião é discutida aí a trama golpista. Tem ata, tem vídeo, tem gravação de que, de fato, essa foi uma pauta na reunião. Então, é um relatório, enquanto investigação policial, extremamente frágil. Quiseram criar um constrangimento ao padre, enquadrando, indiciando esse padre. E o que se viu ali foram contatos esporádicos com algumas pessoas do entorno do Bolsonaro, uma oração, mas no sentido de uma oração, pelos rumos que o país poderia tomar, com Lula subindo a rampa, e o resultado está aí, mas é como você diz, o Donald Trump vem aí, claramente ele tem uma proximidade muito estreita, o Bolsonaro, mas em especial tem uma interlocução frequente com o Eduardo Bolsonaro, que inclusive foi para a festa privada lá no resort na Flórida, foi convidado um seleto grupo de convidados pós-vitória do Trump, e o Eduardo Bolsonaro estava lá, o próprio ex-ministro do Turismo pernambucano também, com seu filho, estavam lá em Mar-a-Lago. Um descendente de cubanos foi indicado para ser secretário, Marco Rubio, secretário de Estado, e abomina as ditaduras, os autoritarismos, o Foro de São Paulo, que Lula, o PT lideram, que tentam impor aqui esse socialismo autoritário, que, na verdade, empobrece mais os pobres, torna os pobres dependentes do Estado e enriquece cada vez mais os amigos dos poderosos. E aí, certamente, eles temendo esse novo governo que se avizinha e até mesmo o esclarecimento do episódio envolvendo Felipe G. Martins, uma trama para lá de escamosa, que eu acredito que terá consequências muito graves, e aí todo esse desespero e pressa para desovar esse relatório, mas, como eu disse, extremamente frágil.